Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador. Mais uma vez estamos aqui na sua casa para falarmos mesmo sobre o mês de Ramadã, nesta rúbrica Conversas sobre o Islã. Conversa essa que vai nos trazer uma abordagem muito clara sobre o que devemos fazer, nossas definições, nossa diretriz clara sobre o mês de Ramadã. É uma conversa que está na mesa, está na minha casa, na sua casa, no seu bairro, no seu país, onde você estiver, desde o momento que você seja e é muçulmano, sem dúvida nenhuma, a conversa é da vinda do mês do Ramadã. É com esta conversa que eu vou abrir aqui com os dois molanas que eles vão se apresentar, não é? Estão na província de Sofala e eles vão trazer sua abordagem também com relação à visualização da lua, que vamos falar em primeiro lugar, não é? Há uma agitação porque a definição do mês do Ramadã é mesmo para criar temor, amor, tranquilidade, felicidade no meio dos homens, é para um autodomínio, disciplina islâmica, não é? Mas harmonia e a paz. Acima de tudo, transportar a paz para o trem. Mas às vezes temos tido algumas sequelas aí, que para cada visualização, alguns são ansiosos, querem apressar a jejuar, outros acham que não, vamos aguardar um bocado, e este desentendimento chega a ponto até de minar o seu próprio imã, porque aparece a ansiedade, o nervosismo, que não compadece com o jejum. Com isto, eu conto com meus dois hóspedes, que eles vão começar a se apresentar mesmo a sua vinda. Aqui temos o meu lado direito, ele vai se apresentar, seu nome, de onde vem. Depois o meu lado esquerdo também, o Molana vai se apresentar. Molana, seja bem-vindo ao nosso programa, na rúbrica Conversa sobre o Islã. Apresente seu nome, de onde vem e fala para os meus telespectadores aí em casa, para nós podermos ter uma conversa afável. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chamo-me Farouk bin Fawzan, venho de Dondo. Vem do distrito de Dondo. Vamos ouvir Molana Farouk bin Fawzan, também vai estar conosco, e ao lado vamos falar com, só fala aí, cumprimenta os nossos telespectadores aí em casa e diz de onde vem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu respondo em nome de Asbai Abdurrahim. Eu também estou a sair de Mesquita de Cimento Dondo, né? Todos eles vêm do distrito de Dondo hoje. Agora vamos começar mesmo com Molana Asboh. Molana, está a chegar o mês de Ramadã. Como é que vem o Ramadã? Como é que está preparado? Primeiro para si, como é que estás organizado para receber o mês do Ramadã? Alhamdulillah, por favor de Allah subhanahu wa ta'ala, a recepção do mês do Ramadã, não olhando para aquilo que são possibilidades, não é? Mas pela saúde e pelo taqwa e temor em Allah subhanahu wa ta'ala, estou super preparado para receber este mês, sagrado mês do Ramadã, né? Sem nenhum problema. Espiritualmente está organizado, não é? Para poder dar mesmo os 20 rakats diários. Inshallah. E voltando para Molana Fawzan, aqui Molana Farouk também, para si eu faria a mesma pergunta. Como é que está preparado o Ramadã em casa, atendendo e considerando que já estamos mesmo a trabalhar para aparecer o Ramadã, as escassos minutos ou hora para acontecer o Ramadã? Como é que está preparado? Alhamdulillah. Desde que eu olhei para umas palavras dos ulamás que diziam que o mês de Rajab é o mês de semear, e o mês de Sha'ban é o mês de a gente irrigar, e o mês de Ramadã é o momento de colher. Quando eu deparei-me com essas palavras dos ulamás, eu comecei a me preparar. Olhando para algumas pessoas que pensam que o Ramadã só vai para aqueles que têm possibilidade de condições, alimentos, porque eu já tive conversa com alguém e disse vai jejuar, ele disse não sei se vai jejuar, por quê? Porque não tem comida na sua casa. Opa, o muçulmano responder isso? Sim, a dizer que não tem comida na sua casa. Eu disse para ele, tá bem, se não jejuares, o que vais comer? Ele disse que não conseguiu me responder direito. Mas isto quer dizer o quê? Que nós não podemos
para jejuar, termos comida na nossa casa. Não é condição Não de é jejuar. condição. Não é Nós condição. temos que se preparar espiritualmente, emocionalmente, para recebermos este mês sagrado. Este mês sagrado. E com isto eu estou pronto, alhamdulillah, estou muito bem preparado emocionalmente e espiritualmente para receber este mesmo mês. Nós ouvimos aqui Molana Farouk Fawzan, ele diz que já semeou, já regou, agora está preparado para poder colher. E nós também diríamos para si, já semeaste, já regaste, agora já é momento de você colher. Falando nisso, desta ansiedade toda desses grandes quadros aqui do Islã, militantes do Islã, não é? Professores, e eles com essa ansiedade, Molana, muita gente está à espera do mês, e quando se espera de mês, há muita gente que apressa, as tantas, qualquer um, quando está à espera de um hóspede, qualquer um que passa na sua frente, começa a pensar que é o hóspede mesmo. E sendo assim, há muita gente que talvez apressa em jejuar, alegando que o crescer primeiro é bom no Islã, não é? Apressar para boas ações. Há quem apressa, há quem diz, não, calma, nós temos ensinamentos do Nabi Karim alayhi salam, onde ele diz, sumu li ru'yatihi, jejuem quando verem a lua. E quebram o jejum assim quando depararem também com a lua de Shawwal. O que tem a dizer para aqueles irmãos que estão todos ávidos à espera da lua? Será, vai levar o mesmo conselho que esperem a visualização da lua ou nem por aí? Considerando aquele que é muçulmano, não é? Aquele que submeteu-se na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro é ficar a olhar do ayat, né? Onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ati'u Allah wa ati'u Rasul". Então nós obedeça a Allah e obedeça ao nosso querido profeta Muhammad. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Sim. Ok. Obedeça a Allah e obedeça ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está aqui um hadith que o Sheikh acabou de citar, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: primeiro visualizar a lua e jejuar. Depois jejuar. Depois jejuar. Primeiro visualizar, depois jejuar. Jejuar, ok. Então, aqui não resta dúvida que a realidade é esta, de visualizar a lua e jejuar. A não ser que, porque o que eu vejo é questões de instituições, né? Instituições, cada um traz a sua opinião, não são os ulamais. Porque se acaso fosse os ulamais iriam sentar e ter uma concórdia, decidir. Então, aí não são os ulamais. Neste ponto, vejo que é questões de patrões, né? Patrões. O que acontece? As instituições agora foram patronizadas. Exatamente. E então, isso cria confusão. Cria confusão. E nesse caso, os ulamais não têm espaço para tal. Para poderem trazer aquilo que é a realidade. Mesmo ter falado, mesmo ter falado, não se percebe nada. Então, é exatamente como eu estou. Mashallah, uma conversa muito bonita com o Molana aqui. Molana a nos trazer aqui uma conversa. Ele não está a tirar pedra, porque fica claro, meu caro telespectador, mas ele é ponto de vista. Sim. Cada um, a NSTV é uma televisão democrática e cada um fala aquilo que lhe convém e ele está a trazer mesmo, está claro o hadith. E mesmo assim, o ayat do Corão também diz: "Faman shahida minkum como shahr, falece quem testemunhar dentre vós a lua, depois que jejua. Não é jejuar antes de ver a lua." Então, está aí a dica. Isto voltaríamos também para Molana Farouk. Farei a mesma pergunta. Como é que acha, para aqueles irmãos emocionados, não é que estão errados, eles estão certos, sabem o que estão a fazer, mas estão emocionados, eles querem ser primeiros a jejuar, não é? O que aconselharia a eles para fazerem? Não, primeira coisa nós temos que saber que tudo no Islã tem regra. Ok. É aquilo que nós dissemos, hikmah. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele diz que nós não ordenamos nenhum dos mensageiros a ir espalhar a mensagem do dini de Allah subhanahu wa ta'ala antes que nós demos a ele o que? O hikmah. Okay. O que é hikmah? Hikmah é dar kulla shay'in fi mahallihi, que colocar cada coisa no seu devido lugar. Nós não podemos querer apressar a jejuar porque nós temos o imã mais forte que ninguém.
ter imã mais forte que ninguém é a gente seguir as regras do Islã. Não significa quebrar a regra, Não. atropelar o Corão. Sim. Ok. Por exemplo, o Salat Dhuhr tem 4 rak'at. E nós, como temos um imã muito forte, fazermos o Salat Dhuhr com 7 rak'at. Alegando que tem muita força. Sim. Yeah. Então isso não pode. Primeiro, vamos olhar para o Corão. O que o Corão diz a respeito de jejuar? E nós vamos encontrar o primeiro versículo do Surat al-Baqarah. Vamos encontrar onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Que quem dentre vós presenciar o mês de Ramadã, então deve jejuar. Depois vamos no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Que vocês devem jejuar após verem a lua e devem quebrar depois de verem a lua. A lua. Ok. Mas o que está a acontecer hoje em dia? A gente discute através, ou não queremos saber as matérias do Islã, não queremos ver o que o Hadith está a dizer, o que o Corão está a dizer, só queremos pôr pé em frente porque nós temos mais possibilidade que ninguém. Aquilo que o nosso Molana veio aqui acabou de trazer e patronizar as instituições e até com vontade de patronizar o Corão. Exatamente. Buscar aquilo que nos ajuda. Se um negro, um africano viu a lua, Não quer vale. dizer não vale. Opa. Mas se um branco viu a lua, então aí vale. A lua foi mesmo visualizada. Vista. E isto é mau. E Não é correto no Islã. Não é. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam conviveu e optou-se também com opções, aquilo que o seu amigo, o seu muadhin Bilal trazia como um negro africano. Era acreditado. Sim. Era acreditado. Mas o que hoje acontece, quer dizer, os africanos negros não podem trazer uma coisa no dini de Allah subhanahu wa ta'ala. Não vale. Mesmo no seu próprio país. Exatamente. Falando nisso, agora, vamos voltar hoje ao Molana, ao nosso Molana aqui para nos explicar. Molana, falando da visualização da lua, aliás, a hora de iftar. A hora de iftar, temos tido muitas nossas mães nas mesquitas. Nós sabemos que a regra do iftar, como ouvimos de Molana Faruq dizer, que tem regras. Aquela hora de quebrar jejum é uma hora de dhikr, wazifa, istighfar, mas e depois dá-se o adhan para Maghrib, perdão, e depois acontece mesmo que nossas irmãs, em particular as mamás, estão mais ligadas ao iftar, a cortar a cebola, a preparar a chamuça, a preparar, não está aí no adhan, está a dar adhan aí, ela não está aí, nem no iftar, porque está apressada. E só ela jejua para cozinhar. O que diria nesta nossa tela? Estamos a falar para o mundo, não é? Da NCTV para o mundo. Temos irmãs em Brasília, em Portugal, Guiné-Bissau, que em Portugal falam a língua portuguesa. Qual é o conselho que daria em Angola? Agora está a entrar o Islã ali, parabéns com colegas da Angola. Qual é o Islã que daria? Qual é a lição que daria a nossas irmãs nesta hora de iftar? Ou comecem a cozinhar cedo, ou interrompam as atividades culinárias para poder atender a Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é o conselho que daria? Vou também dar um salam para os nhanhos aí em casa, né? Neste ponto aí, o que eu aconselho aos nhanhos, né? Era primeiro iniciar os seus trabalhos, né? Preparar cedo. Porque as suas atividades. Okay. Porque nesse caso, recompensas de Allah subhanahu wa ta'ala não são direcionadas só aos homens. As mulheres também estão lá contidas. Então, é um tempo em que as mulheres também devem aproveitar aquela mesma oportunidade, né? Fazerem dhikr, pedirem dua a Allah subhanahu wa ta'ala, né? Para até com os próprios maridos, pedirem dua para os maridos, né? Melhorar a vida deles, não é? Então, o conselho que eu dou a elas é dizer que seja unânime, fazerem vossos trabalhos mais cedo possível, ou não, se acaso o trabalho atrasou, não é? Chega tempo de salat, ou tempo de abrir o jejum, ou aquele tempo de dhikr,
limitar o trabalho, interromper o trabalho e faz o ibada, depois daí continua a cozinha. É exatamente volta isso. A fazer. Exatamente. Tá aí mais uma dica, a minha irmã em casa, porque há muita gente, não é só fora do país, mesmo no nosso país temos tido nas mesquitas em particular. Você leva uma senhora, está aí a preparar o iftar, ela não tem tempo de nada, só está a cozinhar aquilo. Os muçulmanos estão aí a rezar e ela está a perder uma grande oportunidade que devia fazer no mês de Ramadã, porque o mês de Ramadã mesmo é mês de bênção. Agora, falando do mês de bênção, Molana, sendo mês de bênção, por causa desses desentendimentos de lua não lua, devido a opiniões dos muçulmanos, até chega emocionalmente, como eu falei no princípio, desentenderem-se. E o desentendimento no Islã, em particular no mês de Ramadã, não é afável para os muçulmanos. Como é que podemos fazer para chegarmos a um entendimento e amor e carinho um para com o outro? Para chegarmos a um entendimento, é isto que esse Maulana acabou de falar. Aqui, principalmente aqui em Sofala, há um problema nos olamais, primeiro. Na nossa província? Na nossa província. Okay. Porque o central que está aqui, o central, não é? Há grupos, estamos a falar instituições que faz parte do DIN, que excluem o central, que não querem saber da opinião do central. Este é um problema. Estão isolados. Opa. Exatamente. Então, se acaso eles fossem pessoas que entendem bem o DIN, né? Assim que nós estamos a entrar no mês do Ramadã, aqueles responsáveis, ou lá mais big, não é? Álимos, todos irão sair para a mesquita central. A central onde é que fica? A central aqui localiza-se em... Onde? Parece do seu lado esquerdo. Do meu lado esquerdo, né? Nesse caso. A Associação Muçulmana de Sofala. Ok, então as pessoas estariam lá. Lá. Em outras palavras, Molana está a dizer, devíamos nos unir. Exato. Ok. Unir. Mashallah. Então, chegarmos lá e lá se calhar tem pessoas de uma outra classe, não é? Nesse caso. Então, íamos ouvir a opinião deles e cada um trazia, todos que traziam uma conclusão. E nesse caso, para a comunidade também não teriam nenhum problema. Sim. Não teríamos nenhum problema, porque ia existir alguém que ia ler o hadith, o ayat, então apresentava todo o debate e trazia uma decisão. E Molana está a sentir que isso não está acontecendo. Não está a acontecer. E está a trazer dor no seio da humanidade. Estamos a falar humanidade muçulmana. Porque o que acontece, Molana Farouk? Há outro que jejua, por exemplo, na terça-feira. O outro vai jejuar na quarta-feira. E seu familiar jejuou um dia anterior, por exemplo, no Maputo. Ou em Nampula, onde? Então, tu fazes o Eid hoje, o teu familiar não fez o Eid. E aquele familiar faz hoje, você não fez o Eid. Fica difícil dar um parabéns aí. Hein? Ele, mano, Eid Mubarak. Você fala, não, eu vou passar amanhã. Isso não traz conforto no seio do muçulmano. Será que Molana acha que este versículo, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, não está sendo bem explorado no seio dos muçulmanos? Exatamente. O versículo, as pessoas até podem perceber. Só talvez estamos a deixar atrás aquilo que é o versículo no momento da prática. O que? O que o Sheikh aqui estava a dizer, que a sentada não está sendo feito. Até a sentada pode ser feito, mas há uma coisa que se chama de racista. Racismo. Exatamente. Que ninguém pode falar. Quer dizer, algumas pessoas, a sentada pode existir, mas tem algumas pessoas que não podem falar. Que seus qawli, as suas palavras não são aceitas naquela sentada. Mesmo tendo conhecimento? Exatamente. Opa. Então, agora, nós como é que podemos, como álimos, nós sentimos que o álim tem que expandir o Islã a todos os níveis, em particular este Ramadã, não é? Estamos neste Ramadã, temos zonas onde há falta de álimos. Estamos a falar na província de Sofala, não sei se distrito de Bus tem álimos em todas as localidades,
Não sei se o distrito de Dondo tem álimos em todos os postos administrativos. Não sei se o distrito de Mwanza tem álimos também em todos os distritos. Não sei se o distrito de Nhaminga ou Xerongoma tem álimos em todos os postos administrativos. E os álimos estão centralizados nas cidades. Em cada casa está lá um Molana, está lá um Hafiz, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mas lá não existe. E essas informações que vocês estão a trazer aqui, lá não chegam. Não chegam. O que é que está a faltar para que o álim chegue nessas zonas? O que está a faltar lá? Porque a primeira coisa é quando nós convidamos um alim, um sábio, para uma localidade, para uma zona, sem condições. Quando nós convidamos que o Sheikh venha fazer palestra na Mesquita X, a primeira coisa que ela questiona, que ela pergunta se a mesquita tem energia. A primeira questão? Sim. A primeira questão é se a mesquita tem energia. E este alim vem transmitir ordem de Allah, sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele quer saber se há energia ou não. Exatamente. Uau. Se há micro, se há ar-condicionado, se há ventoinha, se casa de banho estão em condições, eles procuram saber isto. Se você não tem, o povo fica refém de aprender o ensinamento de Allah. Exatamente. Então, quer dizer que eles estão a trocar o seu conhecimento com a fama. E é aí onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "La tashtari bi ayati thamanan qalila", que vocês não podem vender os meus versículos com um valor ínfimo, pois a fama é uma coisa ínfima. Por isso que em frente, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa iyaya fattaqun", que a mim vocês devem temer. Por quê? Quer dizer que a fama perante Allah subhanahu wa ta'ala não tem validade. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala não lhe interessa. Não interessa. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inna akramakum indallahi atqakum", que o mais honrado perante a humanidade, o mais honrado dentre vós é aqueles que temem Allah subhanahu wa ta'ala. E seguindo com o hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu", que o melhor dentre vós é aquele que aprende o Coran e ensina a qualquer lugar. Não precisa, não há condição aqui para ensinar, porque tem que haver luz, tem que haver energia, tem que haver... Qualquer lugar temos que fazer chegar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Há lugares que precisam de din. Nós seguimos sítio onde há luxúria e espalhamos o din para aqueles que têm telefone também. Sim. Porque ao mesmo tempo eles também às vezes escutam palestras. É um dos meios que dá para fazer chegar a hoje onde vive. Mas lá no mato, lá no campo, não há telefone. Sim. E ele fica refém. Sim, exatamente. Uau. Ficam sem conhecimento. Por exemplo, chega este mês de Ramadã, eles não sabem quais são as regras de jejum, o que eles têm que fazer depois de quebrar o jejum. Algumas pessoas pensam que quando comer para esquecimento no jejum, eles quebram seu jejum, depois anulam o seu jejum, dizem que eu quebrei o jejum. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Sim. Algumas pessoas fazem coisas que não merecem diante do jejum, porque por não conhecer. Até algumas pessoas podem cometer atos sexuais durante o jejum. Sim. Porque não têm um conhecimento. Pensam que jejum simplesmente é deixar de comer e beber. É aí onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizendo para aqueles ulamás que aceitam simplesmente expandir o conhecimento nos lugares luxuosos. Então, para esses ulamás, um hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama", aquele que vai à procura de conhecimento para discutir, para comparar com os alims, porque há aqueles que vão à procura de conhecimento para insultar outro, epa, eu sou mais isto. Então aquela pessoa que vai à procura de conhecimento para discutir com os ulamás, ao liumariya bihi sufaha, ou para incapacitar os tolos, ou para criar a fama
ou para atrair as pessoas, que ele é o Big Boss em conhecimento, que ninguém existe aí com conhecimento senão ele, só para atrair a fama, para adquirir a fama. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam no final deste hadith ele diz: adkhalahu Allahu nara, que Allah subhanahu wa ta'ala, esses tipos de ulama, Allah vai lançar eles no fogo do inferno. Então ele acaba entrando no fogo do inferno. Exatamente. Quando tiver essa tipo de situação. Sim, só para citar uma poesia onde um sábio diz: La tatlub al-ilma lid-dunya wa mansabi, que nós não podemos ir à procura de conhecimento para bens materiais, para a fama. Mas sim vá à procura o conhecimento com sinceridade para você alcançar este conhecimento. Estão a perceber? Que nós, o conhecimento que é o conhecimento religioso, não é para aqueles álимos que vendem suas palavras, que vendem os seus conhecimentos para os ricos. Eles só aceitam expandir o conhecimento aos ricos, mas a desprezar, ao mesmo tempo desprezando os pobres. Quando o pobre chama ele Molana, quero saber se isto é verdade ou isto é verdade. Não lhe atende como deve ser. Ele diz que é para esperar, agora estou muito ocupado. Mas quando um boss chama ele, diz: Molana, quero saber isto. Ele vai correr. Ele vai a correr. Aqui a intenção não está boa. Não está. Falando nisso, vamos ouvir Molana aqui também. A que se deve esses álimos pedirem essas coisas antes? O que está a acontecer com a sociedade islâmica, em particular dos acadêmicos? Primeiro, esta passagem eu fiquei emocionado, primeiramente, não é? Quando eu vi um sheikh, né? Quando estava em Nhamainga. Estamos a falar de zona de Nhamainga, não é? Nhamainga é uma zona que não tem energia, que não tem nada. Mas aquele álimo estava lá a fazer um programa, que era do casamento. Neste caso, mas foi muito emocionante. Foi muito emocionante, porque eu, em nenhum dia que eu cheguei, desde que eu cheguei aqui em Sofala, nunca vi um álimo fora da cidade. Isto que este colega estava acabado de falar aqui, mencionar, que os álимos de Sofala, o que sabem dizer, o que sabem fazer, é fazer as suas palestras dentro das cidades. Estamos a falar das mesquitas centrais. Na visão disto, eu vejo que está errado. Está errado em que sentido? Aqueles irmãos que estão lá, no campo lá, nas zonas rurais, aqueles precisam pessoas com maturidade. Estamos a falar com conhecimento, não é? Aprender o que é o Islã. O que é o Islã. Okay. Então, mas não é isso que está a acontecer aqui em Sofala. Em Sofala há divisões, né? Cada álimo onde está colocado é aí mesmo. Não pode deslocar, não pode sair. Opa. Não sei, é questão dos próprios patronatos deles ou não, é falta de conhecimento dele, porque isso não revela ser conhecimento. Porque nós temos agora o jejum. O jejum. Jejum como este na zona de Gorongosa. Zona de, como chama aquilo? Marromeu. Tem muçulmano, como ouvimos de Molana aqui, até que pensa que é só não beber e comer, isso posso fazer. Posso fazer. Até fumar, pode fumar. Sim. Como é que é isso de saber enquanto temos tantos álimos no bairro, na cidade da Beira? Aí está. Chega aqui, é tela, tudo está ligado. É preocupante. Pessoas que estão lá são de classe também mais avançada, porque se um álimo sai para Mesquita Central, estão lá muitos álimos. Estão lá muitos álimos. Quer dizer, você não veio para expandir o din, ser seguido, veio para ser escutado, que você tem um conhecimento. Sim. Tem quase um safo de álimo. Tem safas de álimo. Todos estão sentados. Estão lá sentados. Você está a ser escutado. O povo está à espera, à procura. À procura de lá. Subhanallah. Mas você está a expandir o din para pessoas que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou com o conhecimento. Estão lá pessoas, mas quando são questionados, são convidados, o que eles põem em primeiro lugar é dizer que quais são as condições da mesquita, o que a mesquita traz, quais são as condições. Se tem uma estrada que passa a viatura dele, só se preocupa com isso. E
Sendo assim, eu agradecia que deixássemos, né, Os ânimos fossem mesmo ao campo, deixar lá o conhecimento. E Molana acha, se isto acontecer, podemos mudar o ranking do Islã, porque nós temos, por exemplo, como Nova Sofala, temos como Machanga, temos como Gorongosa, temos como Caia. Os ânimos se descerem até lá, começar a explicar, a dar dawat, mesmo não muçulmanos. Acredito que em 2 anos alguma coisa pode mudar. Pode mudar, sim, pode mudar, porque nós já vimos o exemplo de caravana de Dawa. Estamos a falar de Nampula. Amém, amém. Nampula, a caravana de Dawa está a levar muita gente para o Islã. Alhamdulillah. Mas aquela organização, se nós olharmos do jeito que iniciou, não iniciou com possibilidades. Sim, né? sim. Eu lembro... Foi com a fé, foi com a fé e determinação. Assim como também o CIM, nós vimos, saíram aqui, foram numa delegação onde fizeram casamentos de nikah, a prepararem uma para irem no Ramadã, enquanto já casaram nikah. Né? Estavam no campo. Estamos a falar no campo. À procura daqueles irmãos que ainda não casaram nikah. Estavam lá a fazerem suas palestras e motivaram muita gente que até hoje outros também querem fazer a mesma atividade. A obrigação de pôr uma roupa decente, mais um trabalho para si. Molana, falando nisso mesmo, para despedir nossos telespectadores, o que diria para nossas irmãs muçulmanas, nossos irmãos muçulmanos, um Ramadã deste? Há muita gente que aproveita mal o Ramadã ou pensa que o Ramadã é uma oportunidade de um mês, depois passa. E ninguém consulta por causa de saber o que eu ganhei neste Ramadã. Será que aumentei meu ibada? Aumentei meu zakat? Aumentei minha ação? Fiz tahajjuds? Ele não está mais preocupado em roupa nova, quantas chamuças comeu, quantas papas tomou, mas na área espiritual, como ouvimos de Maulana ali espiritualmente, ele não está preparado. Não sabe quantos rakats fez. Quando vão para a mesquita fazer o tarawih, ficam fora, não entram lá dentro. O que diria para esse tipo de muçulmanos também, nesse caso? O meu Estado dizia que o Ramadã não é para abadias. Não. Porque muitas pessoas querem receber o Ramadã com badia. Se tem badia na sua casa, tem chamuça, essas coisas todas. Mas não olha para o seu coração, não olha para o seu imã. Se está pronto para receber este Ramadã ou não. Amém. E saímos do Ramadã sem nos sentir nada. O nosso corpo, o nosso coração, o nosso imã não sente nada. Parece que não passou nem um mês. Amém. Parece que não passou nada. Porque algumas vezes, quando você faz uma ação grande como o Ramadã, depois do Ramadã você consegue se sentir sozinho que não, aqui passou uma coisa. Sim, sim. Deixa algum efeito. Exatamente. Mesmo o ciclone deixa efeito. Exatamente. Como o Ramadã não deixa efeito? E um dos efeitos de Ramadã, que o seu Ramadã foi aceito ou não, é que aquelas ações que você praticava dentro do Ramadã e fora do Ramadã, você continuar a praticar as mesmas ações, é um dos efeitos do Ramadã. Mashallah. Não esquecer. Fazia fajr, depois do Ramadã já não há mais fajr. E fazia o salat, depois do Ramadã já não há salat na sua vida. E tínhamos hijab, vestíamos o hijab, mas depois de Ramadã não vestíamos o hijab. O hijab não é para Ramadã. O hijab, nós estamos nos cobrir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou. Amém. E há um ponto de algumas pessoas, como estamos a entrar no Ramadã, jejuam, mas não têm o salat na sua vida. Eles têm jejum, mas não têm o salat. La siyamu liman la salat. Não há jejum para aqueles que não têm salat. Então, minhas irmãs, meus irmãos, jejuem e praticando o salat, porque não há o jejum sem o salat. Jejuem praticando o salat, palavras de Maulana Farouk. Foi uma conversa muito competitiva. Os Maulanas vinham mesmo preparados acima de tudo, e nós, este é um primeiro dos encontros deles, e nós vamos pedir a eles em off para podermos eles darem seguimento para fazer chegar essas lindas palavras, linda voz
para pessoas que não estão ao alcance deles, ao nosso alcance, vocês, de onde você estiver, de onde você nos vê, estás em Brasil, estás em Portugal, estás em Londres, estás em Guiné-Bissau, estás em Angola, estás em Moçambique, estás em Macau, onde se fala português. Aproveita destas aulas porque a NSTV está preparada mesmo para acompanhar o seu Ramadã. Nós vamos pedir a ele que vamos trazendo ditames, o que prejudica o Ramadã, o que quebra o Ramadã, como podemos fazer para manter o nosso Ramadã. Para você ficar ligado às telas, está na televisão, vai nos escutando, vai nos vendo. E não estás proibido lançar algumas perguntas que você estiver aí para esses dois maulanas. Nós vamos lendo, vamos apresentando as suas perguntas e eles, obviamente, hão de responder a sua preocupação. Se não perceberem naquela altura, hão de ir rever, vão fazer outras questões. Noutra sala vão trazer respostas. É assim que vamos fazer o nosso Ramadã 2025, um Ramadã Mubarak. Seja bem-vindo, paz consigo, paz comigo, paz na sua casa, na sua terra, na sua família. Fique em paz e faça com que esse Ramadã seja como se fosse o último Ramadã da sua vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.